Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? A gente agora vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o sujeito e na parte 4. Essa é a nossa quarta etapa estudando o sujeito. Tudo bem? Pessoal, nesse momento aqui, nós vamos fazer uma breve recordação sobre uma frase que nós usamos de exemplo lá no sujeito parte 3, quando a gente estava estudando o sujeito oculto, aquele que não está lá, mas eu posso encontrar. E eu dei essa frase para vocês, expliquei o seguinte, que esse caso era diferente de oculto. Tá lembrando? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Fizeram as atividades com dedicação. E eu pergunto, quem fizeram as atividades com dedicação? Nesse caso, eu não tenho nenhuma referência anterior. Eu não tenho nada escrito na frase e também, tá? Não tenho nenhuma outra frase anterior que me ajude a descobrir quem são esses eles que vêm na minha cabeça, tá? Porque essa frase, esse verbo aí, está na terceira pessoa do plural, que corresponde a eles. Então, quando eu digo fizeram as atividades com dedicação, eu penso num eles que não está escrito ali. Então, eu não sei quem são esses eles. Eu sei que alguém fez as atividades, então o sujeito existe, mas eu não sei quem é, eu não consigo determinar. Tudo bem? Neste caso, eu expliquei para vocês que esses eles que vêm na minha cabeça, sem nenhuma referência anterior, não será oculto. Então, é o caso que a gente vai estudar agora. Ele será chamado de indeterminado. Alguém fez atividades com dedicação, ok? Mas esses eles ali, eu não sei, eu não tenho como saber quem são. Tudo bem? A gente vai ver principalmente dois casos muito importantes. O primeiro é mais simples, tá? Em que a gente vai verificar que nós teremos aqui uma frase com o verbo na terceira pessoa do plural, como nesse exemplo que eu mostrei para vocês, tudo bem? Número 1. Eles fizeram as atividades pela manhã. Eu vou lá e pergunto: quem fizeram as atividades pela manhã? Eu tenho lá na frase escrito eles. Então, nesta frase, eu tenho um sujeito simples. O pronome pessoal eles está escrito na frase e serve de núcleo para o meu sujeito. Então, esse caso aí não é um eles que aparece na minha cabeça. Esse eles está escrito lá. Tudo bem? Um momento muito importante para a gente diferenciar isso. Aqui eu tenho uma referência, está escrito. Tudo bem? Agora, olhem esse número 2. Fizeram as atividades pela manhã. Eu tenho a mesma frase sem o sujeito lá. E aí eu posso dizer que ninguém fez? Não. Alguém fez as atividades pela manhã. Só que aí eu pergunto, quem fizeram? Tem algo escrito na frase? Não. Eu sei que fizeram, foram eles. Vem um eles na minha cabeça, mas um eles que não está escrito lá. Agora eu pergunto para vocês, eu tenho como saber quem são esses eles? Não. Esse verbo está na terceira pessoa do plural e não existe qualquer referência no contexto. Não tem uma sentença anterior e não tem um eles escrito na frase. Então, toda vez que isso acontece, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não houver qualquer referência anterior de quem seriam esses eles que vêm na minha cabeça, não está escrito lá e nem tem uma outra frase anterior, não tem qualquer referência, ele vai ser indeterminado, tá ok? Muito diferente da número 1, em que o sujeito está lá. O eles está escrito lá, é bem diferente, tudo bem? Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Então, como eu falei, aqui é sujeito indeterminado nesses casos. Verbo na terceira pessoa do sim do plural, sem referência anterior e sem qualquer referência na mesma frase. Tudo bem? Então, vamos ver alguns outros exemplos aqui. Nessa frase, eu digo, geralmente fazem as atividades pela manhã. Olha o verbo que já está destacado e pergunto, quem fazem as atividades pela manhã? E aí, pessoal?
Eu sei que fazem, só podem ser eles. Eu sei que eles fazem, mas eu consigo definir, determinar quem são esses eles? Não. Então, eu tenho aqui de novo o verbo na terceira pessoa do plural e nenhuma referência nem na frase e nem em outra frase anterior, no contexto. Nada, né, consegue me explicar quem são esses eles que estão, né, vem na minha cabeça que eu sei que quem fazem, né, quem fazem as atividades pela manhã são eles, mas eu não sei quem são esses eles. Esses eles podem ser quaisquer pessoas. As pessoas, os alunos, os professores, os pais, os filhos, os colegas, os amigos, tá? Qualquer pessoa, aqui nesse caso, podem fazer as atividades pela manhã. Então, eu não consigo identificar, eu não consigo determinar. Por isso, eu vou chamar de sujeito indeterminado. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, agora com o verbo fazer no futuro. Farão as atividades quando possível. Eu vou lá e tento perguntar para o verbo. Quem farão as atividades quando possível? Eu sei que quem farão, né, são eles. Mas esse eles que vem na minha cabeça, eu de novo não sei quem pode ser. Quem são esses eles? Tá ok? Então, novamente, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural e nenhuma referência, nem na frase, nem anterior. Mais uma vez, é o caso do sujeito indeterminado. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso primeiro caso. É o primeiro caso de sujeito indeterminado.